Saia da tristeza e vibre na gratidão. Nós temos muitos aspectos que nós precisamos trabalhar. E como que a gente sai da tristeza e passa a vibrar na gratidão? Porque talvez você já tenha passado por vários vídeos, né, dizendo: você, para atrair as coisas boas para sua vida, você precisa vibrar na gratidão. E como que a gente vibra na gratidão se a gente está triste, se a gente está sentindo raiva, se muitas vezes a gente está sentindo até mesmo inveja, porque todo ser humano tem isso dentro de si. O que nós precisamos fazer é trabalhar esses aspectos nossos para poder, né, fluir melhor com a vida. Quando a gente trabalha esses aspectos internos nossos, a gente começa a compreender a vida de uma outra forma, de uma outra perspectiva. E assim a gente começa a ter mais leveza e aprender a ser mais grato com as coisas. Por exemplo, se você mora com o sogro ou com a sogra e está extremamente irritado com a situação, está muito bravo mesmo com a situação e não sabe como sair dessa situação. Aí se irrita, chega em casa, briga com a sogra, briga com o sogro, fala mal e fica se queixando para todo mundo. O que você está emanando para o universo é uma energia que você está gostando disso, porque o universo, né, ele não compreende se é bom ou ruim. Ele compreende que o que você está emanando você vai receber de volta. Então, se você ficar se vitimizando, falando mal, mais disso você vai ter na sua vida, mais do mesmo você vai ter no seu dia a dia, no seu relacionamento com o sogro e com a sogra. E para mudar isso, o que você precisa fazer? Compreender. O porquê será que eu estou sentindo isso? Por que será que eu estou tão brava com a minha sogra, com o meu sogro? Por que tudo que eles fazem me irritam? Tudo que eles fazem irrita, me deixa louca, me deixa pé da vida. Eu sei disso porque eu tive que morar, logo que eu casei, eu tive que morar uns meses com a minha sogra e com o sogro, e com cunhada também. Então aquilo tudo me deixava muito pé, muito, né? E eu, na época, não tinha conhecimento nenhum, né? Há 20 e poucos anos atrás eu não tinha conhecimento nenhum e não tinha também tanta informação como a gente tem hoje. E eu não sabia como lidar com a situação. E quanto mais eu reclamava, mais coisas apareciam para eu reclamar. Mais coisas apareciam para me deixar furiosa. Mais coisas apareciam para me deixar a pé da vida mesmo. E por que isso ocorre? Porque a gente tira, né? A gente quer uma coisa, né? Por exemplo, eu queria tanto a minha casa, fazer minhas decorações, eu faço crochê, eu gosto de fazer crochê, daí eu queria decorar do meu jeito e eu morava com a sogra e não tinha como eu fazer aquilo acontecer. Então, eu sonhava com a minha casa, né, o jeito que eu ia colocar os móveis, como eu ia fazer, e ao mesmo tempo eu reclamava. Eu estava incongruente com aquilo que eu pensava e com aquilo que eu sentia. Então, o que o universo entende? Que a gente quer mais caos para nossa vida. Ele não entende, opa, ela está pensando numa coisa, vou dar o que ela pensa. Não, ele vai emanar de volta para mim o que eu estou sentindo. Porque nós somos co-criadores da nossa realidade. Na época eu não sabia disso. E a gente cocria a nossa realidade o tempo todo com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente. E para mim sair daquela situação, o que eu precisava fazer? Eu precisava compreender o porquê que eu sentia tudo aquilo, aquele turbilhão de sentimentos e pensamentos o tempo todo. Mesmo quando eu estava trabalhando, às vezes eu falava alto, irritada com a sogra, porque a sogra tinha dito isso, feito aquilo, aquele outro. Até o jeito que ela estendia a roupa no varal me irritava. E eu não entendi o porquê aquilo causava em mim. Por que aquilo me causava aquela tristeza, aquela raiva, aquela angústia, aquela coisa, e ao mesmo tempo eu não conseguia sair daquilo, né? Então, compreender esses aspectos e entender isso a nosso respeito e a respeito das pessoas à nossa volta vai mudar literalmente, drasticamente o jeito que a gente vê o mundo, que a gente vê as coisas. Então, quando a gente tira esses filtros de não aceito, não quero, isso tá horrível, isso tá ruim,
quando a gente tira esses filtros, a gente passa a perceber a situação como ela é. E quando a gente entende a situação como ela é, a gente começa a ver o lado das outras pessoas também, né? Aí a gente começa a perceber, porque e como a minha sogra se sente a respeito de eu estar morando aqui? Isso tudo eu tive que trabalhar em mim sem ter nenhum conhecimento, mas eu já tinha um bom senso de entender que eu também já estava atrapalhando, que eu também estava na casa deles atrapalhando já com o filho pequeno. Né? Eu trabalhava o dia inteiro, ela cuidava do bebê para mim na época. Então eu também tinha que reconhecer o que ela fez de bom para mim, o que ela fazia de bom para mim. Aí eu comecei a ver, não, ela também não deve estar gostando de eu estar aqui. Enfim, tava ali o sogro, de repente vim mais eu morar aqui com mais um filho, né? Tudo é mais despesa, a casa fica menor quando tem mais gente, né? Comecei a perceber o lado dela também, né? Às vezes ela não tinha vontade de cozinhar, e aí eu ficava irritada porque ela não fazia comida, mas daí se ela fazia comida eu reclamava porque a comida estava assim assada. Então nunca estava bom. E eu tô contando isso para você, pois se de repente você está passando por uma situação parecida ou semelhante com essa, para você perceber que você que cria a sua realidade. Você cria o tempo todo com seus pensamentos e os seus sentimentos. Então, se a coisa não tá boa, começa a entender o outro lado da moeda. Começa a se perguntar, tá, e se eu tivesse no lugar da sogra, como seria? O que ela estaria pensando, sentindo? Afinal, a casa é dela. Eu tô aqui de intrusa, né? Quando eu aceitei vir morar aqui, estava tudo de boa, tudo legal, tudo lindo. E agora, por que eu tô sendo tão ingrata, tão injusta com essa situação? A partir do momento que a gente muda a nossa percepção sobre a vida e sobre os outros, tudo começa a mudar. A gente começa a entender que aquela pessoa está fazendo o melhor que ela pode em relação àquela situação. E você vai entender que você também está fazendo o melhor que você pode em relação a essa situação, né? Então, muitas coisas vêm na nossa vida justamente porque a gente precisa trabalhar, transcender isso, compreender que o outro também é um aspecto nosso, que precisa de amor, que precisa de carinho, de compreensão. Pois se eu não entendo o outro, não me entrego o meu melhor, não dou carinho, não dou compreensão, o que eu quero receber de volta? Isso tudo a gente tem que avaliar. Então, quando a gente muda esse foco, essa perspectiva em relação e começa a agradecer, a gente começa a reconhecer, né? Até tem aquela frase que diz: agradeça para a graça descer. A gente começa a reconhecer as coisas boas que a gente não tinha onde morar e a sogra ofereceu um lugar, né? Um quarto, uma cama, que seja um sofá para dormir. Senão eu estaria na rua agora. Ela estende a roupa assim. Poxa, mas que legal, pelo menos eu tenho uma roupa limpa e uma roupa seca para outro dia. Ela faz a comida assim, ó, assada, do jeito que eu não gosto. Mas que bom! De repente eu não teria o que comer hoje. E aí quando a gente começa a apreciar as coisas, é isso que a gente aprecia. Quando a gente começa a apreciar as coisas e a compreender que a outra pessoa está fazendo o seu melhor conforme aquilo que ela entende, conforme as suas crenças, tudo fica mais fácil, porque você vai entender que você também está dando o seu melhor de acordo com as suas crenças, de acordo com aquilo que você tem dentro de si. E fazendo essa autoanálise, esse autotrabalho sobre nós mesmos e o nosso exterior, a gente compreende muito mais a vida e a gente começa a fluir muito melhor com a vida, com os outros, tanto no trabalho quanto em casa, a respeito de nós mesmos, né? Agradeça sempre, mas primeiro limpe, né? Limpe essas emoções negativas que você tem a respeito de alguma coisa. Se você tem muita raiva, um exercício bem bacana é socar travesseiro, né? Vai pro quarto, soca o travesseiro, reclama, fala o que tem vontade de falar, chora um dia, dois, né?
bota aquela angústia, aquela sombra para fora, deixa a sua sombra se expressar, o seu lado negativo, né? A sombra é o nosso lado que não aceita as coisas, então vai lá e deixa essa sombra se expressar, grita, fala, diz o que tem que fazer, chora. Que depois disso tudo você vai ver, você vai ficar mais aliviado, mais alinhado para entender o que está acontecendo. E aí quando você começa a prestar atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, você vai ver que quem trouxe esse caos para sua vida, uma análise profunda mesmo, tá? Não colocando crença e nem colocando aquilo que você acha que é, sentindo realmente o que é, tá? E aí você vai perceber que você não estava sendo grato, você estava sendo injusto, estava sendo ingrato, que você não estava triste, mas você estava com muita raiva. Mas não raiva das pessoas à sua volta, você estava com raiva de si mesmo por não ter capacidade de transcender essa, essa situação de um lado mais positivo, melhor. Espero que esse meu curto vídeo ajude você de alguma forma a se conhecer melhor, a conhecer o outro melhor. Assim você vai fluir melhor com a vida, vai entender mais sobre si mesmo e sobre os outros. E isso é lindo, é mágico, porque ele muda, né? O nosso lado interior mudando, a gente muda o mundo à nossa volta. Gratidão, aqui é Silvânia Cristina, até a próxima. Namastê.